Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR News, uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade, que é do Jornal de Brasília, diariamente, segunda a sexta. Eu, Estevão Damasio, Rodolfo Lag, nosso parceiro Alexandre Jardim, que hoje não vai participar, mas na segunda ele volta. A gente procura focar no tema principal do dia. E hoje, de comum acordo, a gente sempre tem uma reuniãozinha de pauta antes do conteúdo. Não dá para fugir do tema Eduardo Pazuello. Afinal, o Exército, contrariando a expectativa da maior parte das pessoas, no mundo político, no mundo jurídico, né, o Exército decidiu não punir o general Eduardo Pazuello por ele ter participado daquele ato onde ele subiu num carro de som ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Riscos, consequências, a gente vai tentar dar a você, seguidor, né, uma coisa mais concreta. Rodolfo, lá com a experiência que tem, está te preocupando, ou te preocupou essa decisão do Exército com relação a Pazuello? Me preocupou muito, Estevão, me preocupou muito. Porque as pessoas que conhecem esse meio militar, Estevão, elas sempre dizem o seguinte, que assim, os militares eles sempre tiveram uma participação política muito forte no país, né? Isso é da história brasileira, né? A proclamação da República, né, foi um golpe militar, né? A gente sabe disso, né? Os dois primeiros presidentes brasileiros eram militares, né? E você teve outros ali eleitos, né? Você teve presidentes militares eleitos e depois você teve o golpe de 64, a ditadura militar. Então eles sempre tiveram uma participação política importante no país, isso é inegável. Mas o que acontece? O que as pessoas que entendem o meio militar costumam dizer, Estevão? Que todas as vezes em que os militares participaram ativamente, politicamente, né, do país, isso daí foi uma decisão institucional, ou seja, a instituição estava no mesmo projeto. Isso aconteceu na Proclamação da República, isso aconteceu no golpe de 64, e aí deu certo. Das vezes em que não havia essa participação institucional, isso não dava certo. Todas as tentativas de insurreição de baixo para cima não deram certo, né? Então você teve ali no século passado a história do movimento tenentista, né? Então você teve ali os 18 do Forte, aquelas tentativas todas, Coluna Prestes, as tentativas de golpe no governo Juscelino Kubitschek e tal. Elas não deram certo, por quê? Porque elas eram de baixo para cima e a instituição não suportava. O risco do que está acontecendo agora, Estevão, é justamente esse. Assim, aparentemente, o Bolsonaro passa o tempo inteiro tentando insuflar uma possibilidade de insurreição de baixo para cima. Insufla as baixas patentes do Exército, as polícias militares, né? E aí o que acontece? Numa hora dessa, a instituição Exército ela não estava fechada com isso, tanto que as informações que se tem que a primeira reação do alto comando do Exército ela era unânime no sentido de que o Pazuello deveria ser punido. Houve uma reunião logo depois, onde todos os generais do alto comando, da alta cúpula do Exército, se posicionaram no sentido de que ele deveria ser punido. E aí o presidente pressiona, né, faz uma pressão forte, coloca a sua posição de comandante das Forças Armadas, que ele é constitucionalmente, para dizer que se o Pazuello fosse punido, ele não iria corroborar a punição. E aí o comandante do Exército, o general Paulo Sérgio, recua, com medo de uma insurreição maior. Mas aí o medo do general Paulo Sérgio de uma insurreição maior é que pode dar o combustível para a insurreição. Eu Porque também acho, amanhã, se amanhã um general de esquerda, e existem generais de esquerda, for no dia 19 de junho, por exemplo, que tem manifestação, para as manifestações contra o Bolsonaro e subir num carro de som com o Lula,
o general Paulo Sérgio vai ter que fazer a mesma coisa, né? Por coerência. Claro, ele perdeu completamente esse E poder aí, de punir exatamente. quem endossar movimentos contrários É. ao que prega o E presidente Jair aí há Bolsonaro. uma mistura da política com as Forças Armadas que é perigosíssima, né, Estevão? Só para. Nós já abordamos aqui, Rodolfo, Uhum. que o principal erro do presidente Jair Bolsonaro, desde lá do início, foi querer transformar o governo dele não no governo militar, mas num governo recheado por militares. Exatamente. E aí, a partir dali, a gente começou a entrar numa seara muito perigosa, que é o de confundir instituições do Estado brasileiro, como são as Forças Armadas, com instituições do governo. Governos governo. passam, as Uhum. instituições de Estado devem ficar. E ao romper esse lacre, entre aspas, né, o Bolsonaro abre uma porta muito perigosa. Você imagina se na eleição, qual o papel das Forças Armadas na eleição de 2022? Isso é uma Claro, pergunta que claro, instiga, porque se o Bolsonaro perde, claro. as Forças Armadas são do Bolsonaro, não são do Bolsonaro. Se o país se convulsiona, né, quer dizer, o papel das Forças Armadas é garantir a segurança, né, nacional. Se o país se convulsiona, aí as Forças Armadas vão tomar um lado na convulsão? É. É muito Isso complicado é isso. muito perigoso, porque nós começamos a ver também, embora, obviamente, o Palácio Planalto negue, tentativas de inflar a base das polícias militares, né? Com o mesmo argumento que, então, o capitão Bolsonaro, lá atrás, utilizou, né? A base das Forças Armadas recebem, não são tão valorizadas. O Bolsonaro, lá atrás, ele desafiou a hierarquia e a disciplina, que são bases das Forças Armadas. Então, para quem conhece o histórico do Bolsonaro, não deve ficar boquiaberto com essa postura dele, né, Rodolfo? Enfim, é engraçado isso, né? A gente passou aí o tempo inteiro, né, quando nos governos petistas, aonde havia toda uma discussão, né, que toda hora se colocava que nós não podemos transformar o Brasil numa Venezuela, né? E aí o risco está agora, né, Estevão, porque na verdade aí você tem personagens que têm perfis parecidos, embora um seja de esquerda e o outro seja de direita. O Bolsonaro é muito semelhante ao Chávez nessa sua história militar, né? O Chávez também era um militar, Hugo Chávez, né, que foi o líder na Venezuela, era também um militar de baixa patente, né, que foi quebrando ali a lógica das instituições até chegar ao poder, né? Da onde ele não quis nunca mais sair, né? E aí agora, o que é o Bolsonaro? O Bolsonaro é um capitão e que foi reformado num processo justamente para evitar punição, por um processo de indisciplina naquele momento. Então, na verdade, o Bolsonaro não é exatamente o que se possa chamar de alguém que respeita essa hierarquia. Não, Nunca respeitou, muito pelo né? contrário. Agora, isso pode se voltar contra ele, hein? Pode ser um Exatamente. tiro no pé. Pode ser um tiro no Enfim, pé. essas coisas são todas muito complicadas, são todas muito perigosas. É um terreno muito perigoso, minado, no qual a gente começa a enveredar e me preocupa, Estevão, realmente E me nesse preocupa. jogo, que é um tabuleiro de xadrez, e os militares são reconhecidos como bons estrategistas. Então, infelizmente, o general Paulo Sérgio, que tem muita respeitabilidade, tanto é que, ao ser escolhido, a leitura que quase todos fizeram foi de que aquela crise com a demissão dos três comandantes, a saída foi colocar no comando do Exército alguém que, em hipótese alguma, iria ser subserviente aos poderes do Planalto, aos caprichos do presidente da República. Mas, infelizmente, isso ruiu, né? Isso ruiu de forma muito rápida, porque, estrategicamente e de forma racional, o general deveria aplicar uma punição e todo o ônus
de qualquer derrubada dessa punição, de uma anistia, deveria cair sobre o colo do presidente Bolsonaro. O Bolsonaro ficou numa posição muito cômoda. Tanto é que na live desta quinta-feira ele disse: se vocês não sabem, não punir no Exército é a coisa mais comum na visão de Bolsonaro. E ele, Bolsonaro, não fez qualquer pressão. E aí não dá para crer numa tese dessa, né? Né? Não é essa a imagem que a gente tem do Exército, né? A gente tem uma imagem de comando forte, né? Onde as ordens têm de ser cumpridas e as regras também, né? Enfim, mas aí o Bolsonaro... Vamos continuar acompanhando. E aí, Rodolfo, semana que vem? Semana que vem tem depoimento importante na CPI. Semana que vem a CPI traz, né, o governador do Amazonas, o Wilson Lima, e aí nós vamos ter, então, a primeira presença de um governador numa das linhas que os governistas queriam tomar. Agora, é um governador aliado do governo, né? Então, eu não sei se vai ser assim tão bom, não. Vai ser quente. Aí ele vai se sentar lá na comissão após mais uma operação traumática para o governo dele, da Polícia Federal. Vamos, então, aguardar os próximos capítulos. A minha aposta, além desse depoimento do governador do Amazonas à CPI semana que vem, fica por conta do nosso JBR, né? Que nosso traz podcast, aí... o nosso podcast, que nós recebemos o Severino Mota. Tem uma visão muito interessante do judiciário e agregou demais nas análises dos principais fatos da semana. Então, neste sábado, acesse jornaldebrasilia.com.br ou imagemcredibilidade.com. Bom final de semana a todos. Até segunda, pessoal. Até segunda, Rodolfo. Falou, tchau. Bom fim de semana para todos.